Pode se assentar, irmãos. Os irmãos, por favor, abram a Bíblia em João. João, capítulo de número 1. João, capítulo de número 1, versículo 19. Na quarta-feira passada a gente estava em Mateus, né? Falando sobre o batismo de Jesus. E agora nós vamos para João. João, capítulo 1, versículo 19. Todos acharam? A gente vai ler do 19 ao 34. A palavra de Deus diz assim: Este foi o testemunho de João, quando de Jerusalém os judeus enviaram-lhe sacerdotes e levitas para perguntar: Quem és tu? Ele declarou e não negou, mas anunciou: Eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: Então quem és tu? És Elias? Ele respondeu: Não sou. Tu és o profeta? Ele respondeu: Não. E perguntaram-lhe de novo: Quem és tu? Precisamos responder aos que nos enviaram. O que dizes a respeito de ti mesmo? Ele respondeu, citando o profeta Isaías: Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor. Então os emissários das partes dos fariseus perguntaram-lhe: Neste caso, por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João lhe respondeu: Eu batizo com água. No meio de vós está alguém a quem não conheceis, aquele que vem depois de mim, de quem não sou digno de desamar as correias das suas sandálias. Então essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu que Jesus vinha em sua direção e disse: Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E é sobre ele que eu falei: Depois de mim vem um homem que está acima de mim, porque ele já existia antes de mim. Eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizando com água. E João deu testemunho dizendo: Viu o Espírito descer do céu como uma pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou para batizar com água disse-me: Aquele sobre quem vir e descer e permanecer o Espírito, este é o que batiza com o Espírito Santo. Eu mesmo vi e já vos dei testemunho de que este é o Filho de Deus. Amém? Mantenha sua Bíblia aberta, irmão, que a gente vai estar tratando um pouco aqui desse capítulo 1 e no capítulo 2 de João. A gente, na aula passada, falou sobre o batismo de Jesus e sobre a tentação de Jesus nos 40 dias no deserto. Logo em seguida, da forma cronológica, esse microfone sempre dá problema quando está comigo. De forma cronológica, aparece agora João, que vai dar testemunho de Jesus. João, a gente já entendeu que ele era o precursor, ou seja, aquele que antecede Jesus para endireitar as veredas, os caminhos daqueles ouvintes. O ministério de João foi um ministério muito importante, a gente já tratou sobre isso. E aí, a gente leu aqui que João ele acaba sendo indagado por aqueles fariseus sobre quem ele era, sobre o propósito dele, porque João ele fez um grande burburinho, né? A gente sabe que ficou um período de 400 anos de silêncio até do Antigo Testamento para o Novo, né? Sem Deus falar nada. Então João ele vai ser o primeiro que vai trazer
que vai pregar verdadeiramente, que Deus vai falar de novo com o ser humano, né? E o impacto da pregação de João Batista é muito notório. Ele atinge todos os âmbitos e todas as pessoas. Então, eles indagam, né, a João Batista. Jesus, ele vai dizer que dos nascidos entre mulher, não tem ninguém comparado a João Batista. Então, a gente já começa a entender a importância de João Batista naquele contexto, né, e do grau de importância que até o próprio Cristo dava para João Batista. Por que isso é importante, Mabrão? Porque agora João Batista, ele se coloca, né, ele recebia isso de Cristo, mas ele não se colocava como principal. Muito pelo contrário, ele se colocava como secundário, como alguém que veio antecedendo, mas não era o principal. Então, João, quando ele dá testemunho de Jesus, é muito importante, né? É muito importante porque a gente vai ler mais para frente que João, quando ele vê Jesus vindo até ele, ele fala que aquele é o Messias, que aquele é o principal, que aquele homem é o foco, que Jesus é realmente o escolhido de Deus. E até ali a gente não vê Jesus tendo discípulo nenhum, ou ninguém seguindo Jesus. Mas a partir do momento que João anuncia isso e que aponta para Jesus e fala, este é o Messias, a gente já começa a ver os primeiros discípulos de Jesus começarem a seguir ele. Então, é importante a gente entender que aquilo que João falava sobre Jesus, o testemunho de João sobre Jesus, era muito importante no contexto da época. E aí, a gente pula do testemunho de João Batista para os testemunhos agora dos discípulos, que é no versículo 35, a gente leu até o 34, do 35 ao 51, que vai continuar essa história. No dia seguinte, João estava ali outra vez com 2 de seus discípulos, e olhando para Jesus que por ali passava, disse, este é o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram-no dizer isso e passaram a seguir Jesus. Voltando-se e vendo que o seguiam, Jesus perguntou-lhes, o que desejais? E eles disseram, Rabi, que significa mestre, onde te hospedas? E ele lhe respondeu, vinde e vereis. Foram, pois, e viram onde ele se hospedava, e passaram um dia com ele. Era cerca da 10ª hora. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram João falar e seguiram Jesus. O primeiro que ele encontrou foi Simão, seu irmão, e disse-lhe, achamos o Messias, que significa Cristo, e o levou a Jesus. Este fixou nele o olhar e disse, tu és Simão, filho de João, e serás chamado Cefas, que significa Pedro. No dia seguinte, Jesus decidiu ir para a Galiléia e, encontrando Filipe, disse-lhe, segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e Pedro. Filipe encontrou Natanael e disse-lhe, achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, sobre quem os profetas também escreveram, Jesus de Nazaré, filho de José. E Natanael perguntou-lhe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe, vem e vê. Vendo Natanael aproximar-se, Jesus referiu-se a ele dizendo, este é um verdadeiro israelita, em quem não há fingimento. E Natanael perguntou-lhe, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus, antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estava debaixo de uma figueira. Natanael respondeu, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Ao que ele disse, Jesus, crês porque te disse que te vi debaixo de uma figueira? Pois verás coisas maiores do que essa. E acrescentou, em verdade vos digo, que vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Amém? Interessante a gente pontuar aqui
que primeiro João Batista ele dá o testemunho de Jesus, mas agora os discípulos dão testemunho também de Jesus. Uma coisa que a gente pode destacar nesse trecho, né, é que, em primeiro lugar, a gente nunca deve desistir de apresentar Jesus para alguém, para as pessoas. Por quê? Quando João Batista apresenta Jesus como o Cordeiro de Deus pela primeira vez, como eu já falei, até ali não tinha relato de que ninguém estava seguindo Jesus a canto nenhum. Mas aquilo que saía da boca de João Batista era tão relevante e tinha uma importância tão grande para aqueles homens que eles passaram a seguir a Jesus. Então, agora, André e outro discípulo seguiam Jesus e reconheciam ele como Messias. E uma coisa interessante que a gente pode pontuar é que João Batista não tinha sobre ele ciúme. Porque, como a gente vem falando, João Batista ele não tinha sobre ele aquelas pessoas como dele, ou ele como principal. Na realidade, para João Batista, todos deviam seguir a Cristo. Todos deviam seguir a Cristo, não a ele. Isso é importante salientar, porque nos dias atuais, há lideranças que têm esse tipo de pensamento e de picuinha entre si. Então, imagina, talvez se um liderado, um líder religioso hoje pede um discípulo para outro, para ele é uma perda, mas para João não era uma perda, era uma vitória, porque eles estavam seguindo a pessoa certa. Quando a gente segue a Cristo, a gente é liderado também pelas pessoas certas. E quando nós somos liderados pelas pessoas certas, nós seguimos a Cristo. Então, uma coisa não foge da outra. Então, não era como se eles abandonando de seguir a João, eles estavam abandonando a Deus. João sabia bem que eles estavam indo para um lugar melhor do que eles realmente estavam antes. A presença de Jesus com aqueles discípulos era melhor do que com a presença de João. E João tinha esse entendimento. João não tinha birra pelos discípulos terem, vamos supor assim, abandonado ele, né? E um outro ponto, né, que a gente já entende bem que João ele tinha esse pensamento bem fixado, que ele tinha que diminuir para que o Senhor crescesse, e ele não queria tomar espaço, ele não queria roubar os holofotes nem as atenções, porque está surgindo alguém aí que é maior do que eu, que merece mais do que eu, que é aquele que realmente é o Cordeiro de Deus. Mas, em segundo lugar, né, primeiro, a gente não deve desistir de anunciar o Evangelho. João Batista não se reteve quando viu Jesus de falar: olha, esse aí é Jesus, o Cordeiro de Deus. Ele não colocou nada em primeiro lugar no seu coração. A primeira atitude de João foi anunciar a Jesus. A primeira atitude. Quando viu Jesus, falou: olha, lembra daquele que eu estava falando ontem? É esse aí que está passando. Sem inveja ou vontade de ser algo maior do que aquilo que realmente é. E a gente não pode deixar de, quando tivermos a oportunidade de anunciar quem é Jesus, quem é Cristo, não podemos pensar duas vezes. Devemos falar de primeira, sem cogitar, sem remorso. E aí, em segundo lugar, nós não podemos desistir de levar Jesus para as outras pessoas. André ouve o testemunho de João Batista. Aí, ele realmente crê, porque ele cria naquilo que saía de João Batista, e segue a Jesus. Depois que André realmente abriu os olhos e enxergou com a alma que Jesus realmente era o Messias, ele encontra o seu irmão Simão, né? E leva ele até Jesus. André, ele era um homem que a gente pode agora analisar. Quem aqui consegue me dizer
o que André fez, o ministério de André. Tem gente que muitas das vezes nem se lembra na hora de citar os 12, né? André foi aquele que ouviu João Batista, foi ser discípulo de Jesus e andar atrás de Jesus, viu que ele realmente era o Messias, e aí ele chama o seu irmão, que é Pedro. Agora, quem sabe me dizer qual foi o ministério de André? Alguém sabe dizer? Não, porque é algo muito simplório em comparação ao seu irmão Pedro. Pedro, nós sabemos as histórias sobre Pedro, né, irmã Maria? Nós sabemos os acontecimentos que aconteceu com Pedro. Agora, com André, ele foi um discípulo muito, como a gente pode dizer? Não vou dizer ofuscado, mas sem muita, como é que eu posso usar uma palavra? Não é importância, mas sem muito destaque é a palavra certa. Ele não teve muito destaque na Bíblia. Não escreveram muito sobre André na Bíblia. Ele era um dos 12, ele estava lá, ele não traiu ninguém. Ele estava lá até o final, ele foi participante, ele foi discípulo, ele foi apóstolo. Mas nós não sabemos dizer com exatidão o que André fez. Agora, o seu irmão teve um escopo muito maior. O irmão Abraão quer dizer o que com isso? Que tem gente, irmão, que realmente não vai ter essa relevância toda. Mas ser relevante não quer dizer ser discípulo. Não está associado uma coisa com a outra. O chamado e o ministério de André foi ali mirradinho, que você não sabemos nem descrever direito, em comparação com seu irmão, que ele o chamou, ele que chamou para ver Jesus. Se a gente parar para analisar, isso tem que tocar com a gente. Porque a gente faz uma associação de que os escolhidos de Deus são os relevantes, são aqueles a qual o holofote está em cima. Os escolhidos de Deus, os apóstolos, os chamados, aqueles a qual Deus escolhe com o dedo, é aqueles que estão nos grandes congressos, é aqueles que estão nos maiores púlpitos, é aqueles que estão rodeados de gente, é aqueles que têm muitos seguidores. Mas não, Deus não faz esse tipo de acepção de pessoas. Você pode estar recluso numa cabana de madeira, o seu culto pode ser entre você e Deus, sem ninguém por perto, a 100 quilômetros de distância de uma pessoa, e você pode ser um discípulo escolhido de Deus. Você não precisa aparecer em capa de jornal, nem em TikTok, nem Instagram, nem seu nome ser mencionado num congresso gigante, nem você estar num flyer de pregador, nem você ser um grande cantor, mas você pode ser um escolhido de Deus. Você pode ser um discípulo de Cristo. André não teve o escopo no seu ministério como seu irmão Pedro. Mas ele não deixava de ser discípulo de Jesus. E a gente também tem que saber que muitas das vezes aquilo que Deus tem preparado para nós não é holofote, não é aplausos humanos, não é protagonismo, não é ser o principal, mas isso também não diminui o meu e o teu chamado. Deus não faz essa diferenciação que nós fazemos entre o principal e o secundário. Para Deus, todos nós somos importantes. Todos nós moraremos no céu. A gente tem esse tipo de distinção de separar um lixeiro, um gari, de um advogado, de um doutor, de um poliglota, de um professor. Nós fazemos essa distinção. Mas todos nós aqui temos o pleno conhecimento que a partir que entra para dentro das portas da igreja, o doutorado, o doutor, o professor, ele senta no banco
E muitas das vezes ele vai ouvir o gari, o pedreiro, a pessoa mais simples da sociedade pregar a palavra de Deus. Nós temos esse conhecimento. E Deus continua nesse raciocínio e não faz essa distinção que nós fazemos. De qual distinção? Que maior é aquele que está pregando, maior é aquele que está louvando, maior é aquele que está... Não existe maior nem menor no reino de Deus. Maior é Deus e Jesus, e nós somos todos servos. Então, imagina, para muitos é uma dificuldade muito grande assumir o posto de segundo lugar. Para muitos há uma dificuldade. Para muitos há uma dificuldade de descer degrau, de estar não aonde quer, mas aonde Deus chamou. Deus não me chamou para liderar, Deus me chamou para fazer esse trabalho aqui, que não tem aplauso, irmã Maria, que não tem, as pessoas não prestam atenção naquilo que eu faço, no pequeno detalhe, as pessoas não prestam atenção no copo de água que eu ponho, as pessoas não prestam atenção do jeito que eu arrumo a cadeira, bem bonitinho, que ela não está nem para lá nem para cá, as pessoas não prestam atenção no tipo de trabalho que eu faço, irmão Abraão. Mas para Deus não é maior nem menor, irmão. Não é maior nem menor. Todos fazem parte de um corpo. Fazem parte de um corpo. E todos têm a importância perante a Deus. Agora nós, como seres humanos, tratamos os cantores, os pastores, os pregadores, de forma, muitas das vezes, até soberana. Mas Deus não faz esse tipo de distinção. E aí a gente para analisar. Imagina André, eu que chamei Pedro para conhecer Jesus. E aí ele vê Pedro virando apóstolo, Pedro pregando para tanta gente, Pedro fazendo milagre, e Pedro sendo praticamente quase o braço direito de Jesus, Pedro tendo a relevância que tem e crescendo. Tem gente que não está preparada para fazer o papel de André. Tem gente que não está preparada para apresentar alguém a Cristo e ver aquela pessoa despontar e eu fiquei. Aquela pessoa cresceu, subiu para... Nossa, eu queria estar aonde eu apresentei aquela pessoa. Aonde essa pessoa chegou. Tem gente que não dá para fazer o papel de André, irmão. Porque a soberba no coração, a inveja... não permite. E o papel de André, veja, ele é aquele que leva Pedro até Jesus. Ele não é menos importante. Nós temos que ter esse conhecimento, que se Deus nos chama somente para enviar a mensagem, quem se lembra de quando nós tratamos aqui sobre o fator do crescimento, né? Quem lembra? Tem aquele que planta, tem aquele que rega e tem aquele que colhe. Tem esse tipo de gente que só vai plantar. Muitas das vezes aquele que planta é aquele que rega, mas também às vezes acaba não colhendo o seu plantio. Tem aquele que só planta. Nós devemos, irmãos, saber lidar com esse tipo de posição a qual Deus nos coloca e vai nos colocar. De saber o nosso papel de humildade. Como assim, irmão Abraão? Vamos exemplificar. Eu fui chamado para louvar um hino da harpa. Eu fui chamado para dar uma saudação. Eu fui chamado para ler um versículo. Irmão Abraão, vem aqui ler um versículo. Não é para você explanar nada. Imagina a dificuldade que seria para mim. Não é para você explanar nada. Leia um versículo. E em todos esses casos, irmão Abraão, vem aqui fazer uma oração. Irmão Abraão, vem aqui fazer só o sinal da mão. Irmão Abraão, dá um abraço nele aqui. Não fala nada, não faz nada. Só dá um abraço nessa pessoa aqui que nós iremos orar. Você está vendo? Irmão Abraão, o seu trabalho a partir de hoje vai ser buscar um copo d'água. Irmão Abraão, a partir de hoje, o seu papel vai ser ficar na porta. Irmão Abraão, seu papel a partir de hoje é ser somente membresia. Você vai ficar na nave da igreja, dando glória e aleluia. Irmão Abraão, o seu papel a partir de hoje é ficar ali na porta, entregando panfleto, sem participar do culto propriamente dito. Você vê que há
inúmeras funções para fazer dentro da casa de Deus, e nós devemos estar aptos e propícios a fazer o chamado que Deus coloca na nossa mão. Seja o mais dificultoso, que para muitos é pregar, que para muitos é ir nos valados, que para muitos é evangelizar, é falar com a família, é falar no âmbito do trabalho. Isso a gente sabe que é difícil. Mas e muitas das vezes nós pegamos essa palavra e falamos, então eu quero porque tem gente que é assim, eu quero, irmãzinha, ser membresia, eu quero. Não, Sérgio, eu não quero ficar nem na porta, eu quero ser membresia, eu só quero vir aos cultos. Eu não quero, irmão Abraão, eu não quero nem participar do culto, eu quero só ver o estudo pela internet. Isso é retrocesso, irmão. Eu não estou falando para você retroceder na fé, eu estou falando avance de encontro com aquilo que Deus coloca na minha e na sua vida. Seja o menor trabalho, seja o maior trabalho. Dirigir uma igreja, dirigir uma multidão, liderar uma multidão, liderar 2, 10, 30 igrejas. Mas saiba que para Deus, você pode dirigir uma eternidade de igreja. Você sempre será um servo. Amém? Então, a influência de Pedro, né, nós já falamos, e André é alguém que está sempre levando alguém para Cristo. Por quê? Mais tarde, é ele que vai levar o menino com 5 pães e 2 peixes. E também foi ele que apresentou os gregos a Jesus. Isso aí a gente vai aprender mais para frente. Mas ele é alguém que está cumprindo o seu chamado. Ele não almeja o chamado de Pedro. Ele recebeu o chamado dele. Meu chamado é trazer gente para Jesus. O meu chamado é trazer pessoas que precisam de Jesus, ao encontro de Jesus. Amém? Em terceiro lugar, há várias formas de levar uma pessoa para Jesus. Por que há várias formas, irmão Abraão? Porque as pessoas recebem Jesus de maneira diferente. André recebe Jesus a partir do momento que João Batista fala para ele. Ele automaticamente já recebe Jesus. Tem pessoas que têm uma sensibilidade e percebe aquilo que precisa rapidamente. André é uma pessoa que era assim. Ouviu João Batista falar e ele recebe Jesus rapidamente. Depois ele corre para João. Vamos colocar assim, que André recebeu algo mais direto. João, ele recebe mais uma indicação e ele ainda vai lá conferir. Então ele foi atrás também de saber. Quando chega lá em Natanael, Natanael já desconfia daquilo que está acontecendo e tem dúvida em seu coração. O que muitas das vezes causa confusão na nossa mente, na nossa vida, é nós acharmos que todas as vezes que nós vamos falar de Jesus, as pessoas vão receber da mesma forma que nós recebemos. Quem aqui, quando encontrou Jesus, estava desesperadamente precisando ser salvo? Alguém aqui pode me ajudar? Quem estava aqui passando por essa situação? Eu precisava, irmão Abraão, desesperadamente ser salvo por Cristo. Olha, a pastora, eu sei que a irmã Maria, eu sei que a Daiane. Eu precisava, irmão Abraão, eu estava realmente perdido. Mas tem gente que é salvo que não estava desesperadamente indo atrás de Jesus, procurando respostas. Aí, quando Deus falou com a pastora, falou com a irmã Maria, falou com a Daiane, o coração é como se fosse sair do peito, né? Fala, meu Deus, eu estou recebendo uma palavra do céu. Porque estava necessitado, estava angustiado, estava com o coração quebrantado para ouvir a palavra de Deus. Só que a gente tem que entender que nem todo mundo está nesse estado de espírito. E aí a gente fala, meu Deus, eu preguei o evangelho que foi dado a mim, mas a pessoa não recebeu da mesma maneira que eu recebi. Porque ela não passou por aquilo que você passou, ela não chegou talvez do fundo do poço que você chegou, ela não está com o coração desesperado para encontrar Jesus igual você estava. Então, tem gente que está com o coração fechado, irmão. Que para você falar de Jesus há um processo. Tem gente que não crê, tem gente que desconfia, tem gente que não quer saber de Jesus.
uma coisa que a gente pode entender aqui no texto é que todos esses discípulos, eles esperavam o Messias. Todos eles. Eles esperavam Jesus. Eles estavam ansiosos por Jesus. Então, quando chega um mais, outros menos, mas todos estavam à espera de Jesus. Tem gente, irmão, que a gente vai ter que falar de Jesus até realmente chegar nesse momento que ele perceba que ele está buscando algo que ele só encontra em Jesus. E aí a gente não pode ficar frustrado, porque as pessoas não recebem Jesus da mesma maneira. Sabe quando? Não sei se já aconteceu com alguém, mas acontece muito com quem traz uma palavra, com quem traz um esboço, com quem traz uma pregação. A gente lê a palavra, a gente ouve a palavra, a gente tem um entendimento da palavra e a gente acha aquilo demais. E a gente fala, meu Deus, que coisa linda, que coisa sensacional. É eu lendo Romanos capítulo 7. Toda vez que eu vou ler, é para mim sensacional. Aquilo ali para mim toca no meu coração. E aí eu chego, vamos colocar um exemplo, né? Aí eu chego aqui na igreja, Denise, eu vou pregar em Romanos 7, porque essa palavra está queimando no meu coração desde o dia em que eu li ela, irmãzinha. Eu tenho que falar, eu tenho que soltar, eu tenho que externar isso para os irmãos, porque é muito maravilhoso, é muito grandioso. E aí eu prego e falo tudo aquilo que está no meu coração, Josi. E aí não tem um glória. E aí não tem um aleluia. E aí os irmãos ficam assim olhando e falam, ixi, o que o Mabrão está falando? Isso eu estou dando um exemplo, né? Mas isso, sabe por quê? Porque o processo em que a palavra de Deus falou comigo, muitas das vezes não é o processo que passou os irmãos para receber ainda essa palavra. Não estou dizendo que eu sou melhor, que eu sou menor, não entenda isso. Mas tem palavras que nós estamos preparados, ou não é nem preparo, mas que naquele momento vai falar com a gente. Vai falar com a gente. Então, em determinado momento, Deus vai preparar o momento certo para você falar a palavra certa, para a pessoa certa, no momento certo, quando o coração dela estiver no ponto certo. Por isso nós não podemos deixar de falar a palavra. Por isso nós não podemos desistir de pregar a palavra. Porque, se fosse ontem que você pudesse ter pregado e você não pregou, irmão. Se fosse ontem que eu poderia ter falado uma palavra para o meu marido, para minha esposa, para o meu ente querido, para o meu familiar. Eu poderia ter pregado o evangelho. O coração dele naquele momento estava aberto. Eu e você não sabemos. Mas o Deus que está no céu sabe. Ele sabe a palavra que ele manda no seu coração. Ele sabe o coração daquele que vai receber. Ai de nós, de podermos pregar a palavra. O coração está aberto naquele momento oportuno. E nós não pregamos. E no outro dia nós não temos mais oportunidade. E no outro dia o coração se fecha. E no outro dia o nosso ente querido vai embora. Eu poderia ter pregado ontem. Eu estou com essa palavra guardada no meu coração e agora eu não tenho mais como liberar ela para essa pessoa. Tem uma pregação do Paulo Júnior que é muito interessante. Ele fala que um pastor tinha um homem que visitava a igreja, ele e a mulher, mas ele tinha problema com bebida. Um dia, ele vinha sempre nos cultos, ia sempre no culto. Teve um dia que ele estava bêbado, não sei se estava na rua ou se estava dirigindo, morreu, o carro passou por cima dele. O pastor encontra com ele, e aí ele pega naquele homem e fala, eu te avisei. Eu te avisei. E aí ele fala para os irmãos da congregação dele, né, esse pastor contando esse testemunho, e fala, não faça que eu vá no seu velório dizer, eu te avisei. Então, nós queremos trazer as pessoas para Jesus. Se nós queremos trazer as pessoas para Jesus, por que nós estamos retendo a palavra da salvação? Nós poderemos pagar um alto preço por reter a palavra da salvação. A não ser que nós não queremos que a pessoa que nós estamos retendo a palavra, nós queremos que ela não vá para o céu, né? Vamos liberar mais aquilo que Deus tem colocado no nosso íntimo, irmãos. Amém? Alguém pega um pouquinho de água para mim, por favor? Então,
há várias formas de trazer Jesus para o povo. Aqueles primeiros discípulos foram trazidos, ambos, de maneiras diferentes. Nós não podemos nos entristecer. Isso é uma palavra de coragem. Deus abençoe. Uma coisa é certa, tem uma frase que fala o seguinte: todos os verdadeiros cristãos foram salvos pelo mesmo Espírito, lavados pelo mesmo sangue. Todos nós servimos ao mesmo Senhor. E todos nós cremos na mesma verdade e andamos no mesmo caminho. Mas nem todos são convertidos da mesma maneira. Nem todos passam o mesmo caminho, nem todos têm a mesma experiência. Na conversão, irmão, o Espírito Santo age de forma soberana e ele chama cada um conforme a sua vontade. Paulo, quando estava naquele caminho, ele teve aquela cegueira e ele foi transformado. E Deus fala com ele de maneira sobrenatural. Mas nem todos aqueles que foram convertidos dessa forma. Há pessoas que é a mudança da água para o vinho. Mas há pessoas que são processo. Que ela pisa o pé na igreja, dá 3 anos, essa pessoa ainda não é crente, não. Você fala, isso ainda não é crente. Dá 5 anos e ainda não é crente. Quantas pessoas você não conhece, né? Passou tanto tempo com a gente e depois, cadê o fruto? Eu achei que a árvore estava plantada, mas não frutificou, né? Nós temos nomes na nossa mente, né? De pessoas que passam pela nossa vida, pessoas que se dizem cristãs, mas não dão testemunho. Porque, veja, estar na igreja, ser cristão, irmão, é transformação, é realmente uma coisa, mudança mesmo. É morrer uma pessoa antiga e nascer uma nova. Então, não quer dizer que Deus falhou no processo, é que talvez a pessoa não suportou o tempo de maturação para se tornar aquele vaso realmente bom. Porque quando ele é transformado num verdadeiro crente, num verdadeiro cristão, irmão, não tem diabo que tire ele da presença do Senhor. Não tem prova, não tem luta, não tem nada. Quando a pessoa ela é transformada num cristão, ela não se desvia. Ela não sai do caminho, ela não volta às velhas práticas. Aí você começa a pensar, eita, então tem um bocado de gente, talvez eu seja ainda uma pessoa que não é convertida. Então nós precisamos, porque o processo de conversão, em muitos, irmãos, é demorado, é sofrido. Aceitar a Jesus é uma das coisas mais maravilhosas, se não a maior coisa que um homem e uma mulher pode fazer, é aceitar a Jesus. E é muito maravilhoso, e a gente recebe e parece que nós somos preenchidos, mas o processo de conversão, de você se transformar uma coisa ruim para se transformar em uma coisinha melhorzinha com Jesus, isso é duro, irmão. Não é bom, não. É você matar o seu eu todo dia, é você lutar contra a sua carne todo dia, é você morder a sua língua todo dia, é você se colocar num lugar que você põe os outros. É você apontar o dedo para você mesmo e falar, eita, Abraão, tu não presta mesmo. Você tem que mudar nisso. No final do dia, é você deitar a sua cabeça no travesseiro e você falar, miserável homem que sou, porque eu falhei mais um dia. Isso é processo de conversão. E a coisa não é mamão com açúcar, não. Aceitar a Jesus, irmão, eu nasci em berço evangélico, mas eu me lembro de quando eu aceitei a Jesus. Estava no congresso, né, nem na minha igreja, eu era criancinha, a irmã lá falou, todas as crianças aqui aceitaram Jesus. Eu lembro, quando eu falei, Maeli, eu nunca aceitei. A Maeli falou, então vai. Estava só eu e Maeli na igreja. Falei, então vai. Eu falei, eu vou, e eu fui. É uma coisa que isso para o crente é muito importante. Saber que ele, não é que eu fui até Jesus, mas Jesus teve a misericórdia de me aceitar.
E aí, de lá para cá, talvez eu tivesse uns 7, 8 anos, eu tenho que dobrar meu travesseiro e Deus sabe que se você não passar por isso, você tem que passar um pouco mais dessa experiência na sua vida. Mas se lembrar que eu e você não estamos com nada, irmão. Nesse jogo aí nós estamos tomando de 10-0. Nós não estamos ganhando essa luta contra a carne. Muitas das vezes nós dormimos tomando goleada. Amém? Então, há várias formas de um homem e uma mulher ser salvo. Em quarto lugar, por mais de todas essas dificuldades que o irmão Abraão acabou de citar, nós devemos ter uma certeza. Muitas das coisas, quando nós vamos pregar o evangelho, há várias incertezas. Se a pessoa está me ouvindo, né? É uma incerteza que eu tenho agora. Eu não tenho certeza nenhuma se todos aqui que estão presentes estão prestando atenção naquilo que eu estou falando. Isso eu tenho certeza. Então, quando nós vamos pregar, nós não sabemos se a pessoa está nos ouvindo, se ela está dando crédito à nossa mensagem, né, irmão Sérgio? Porque é aquilo que eu falei, muitas das vezes o irmão Sérgio, ele vai pregar o evangelho e falando, eu vou salvar essa pessoa. Só que aquela pessoa não sabe que ela precisa ser salva. Então ela não está, ó. O irmão Sérgio está pregando a palavra da vida para livrar aquela pessoa do inferno. E aquela pessoa não está nem aí. Então há várias incertezas. Será que essa pessoa está me ouvindo? Se ela está me ouvindo, será que ela está dando crédito? Será que eu estou realmente atingindo o coração dessa pessoa? Há várias dúvidas quando nós pregamos a palavra de Deus para uma pessoa. Mas há uma certeza, é que o poder de Deus para atingir as pessoas é real. A palavra de Deus tem poder. E ela atinge do doutor a plebe da sociedade, a pessoa mais baixa para o ser humano. Do presidente ao ladrão. O poder de Deus tem na sua palavra a autoridade para salvar, para mudar e para libertar o homem do seu pecado. A gente tem que ter essa fé, irmão. Porque se a gente não tiver a fé que a palavra de Deus salva, que a palavra de Deus cura, que a palavra de Deus liberta, do que adianta a nossa pregação? A pessoa pode me ouvir, mas se eu não tiver essa fé, não adianta nada, irmãozinho. Então, Natanael, ele tinha um conhecimento limitado sobre tudo aquilo, né? Mas o coração dele era sincero. Ele era sincero. Ele não deixou de ser sincero. Ele falou, pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Ele estava esperando o Messias. Ele era uma pessoa que não tinha ídolo. Ele estava esperando o Messias. Por isso, quando ele chega diante da onisciência de Jesus, que vê o antes, o durante e o depois, e Jesus traz uma revelação para ele sobrenatural, e ele entende que com quem ele está falando é realmente aquele que diz que é, ele é desarmado. Então, a gente tem que entender que muitas das vezes a gente pode ter pregado 100 vezes para uma pessoa, mas vai chegar num determinado dia, num determinado momento, no momento oportuno de Deus, que você vai pregar uma palavra talvez que para você seja menos poderosa, menos sábia, menos inteligente, menos tudo. Talvez seja uma palavra despretensiosa, mas é a palavra direta, certeira, que toca o coração daquela pessoa. E aquela pessoa vai falar para você, como é que você sabia que eu estava passando por isso? Como é que você sabia que eu passei por essa situação? Como é que você sabia que eu estou enfrentando esse tipo de coisa? Ora, isso aí não deve ter sido vindo de você. Isso só pode ter vindo de Deus. Então, desarma qualquer homem. A onisciência e a onipotência de Deus desarma qualquer ceticismo, qualquer ateísmo, qualquer incredulidade que nós possamos ter. A presença e o Espírito Santo de Deus quebra e lança tudo isso fora. Amém? Aqui é muito importante para a gente saber que até a forma que Deus atraiu, que Jesus atraiu os discípulos e que Jesus pregava para as pessoas, é a mesma maneira que nós pregamos e devemos atrair as pessoas no dia de hoje, pregando a palavra de Deus, a palavra que salva, que liberta. Não mudou. Não mudou. Segue-se o mesmo parâmetro, pregar a palavra de Deus. E o resto é com o próprio Deus
que faz arder nos corações das pessoas. Amém? Amém, irmão? Glória a Deus. Agora nós vamos... eu fiz o tempo certinho, meia hora. Agora nós vamos para João, capítulo de número 2. Passagem muito conhecida, que é o primeiro milagre de Jesus. Amém? Em Caná, Jesus transforma água em vinho. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia. E a mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também foram convidados para o casamento. E tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Jesus lhe respondeu: mulher, que tenho eu contigo? A minha hora ainda não chegou. Então sua mãe disse aos atendentes: fazei tudo o que ele vos disser. Perto dali havia 6 talhas de pedra usada para a purificação dos judeus. E em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros. Jesus lhe ordenou: enchei de água as talhas. E eles as encheram completamente. Então lhes disse: tirai agora um pouco e levai ao responsável para a festa. E assim fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, embora soubessem os atendentes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos servem primeiro o vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior, mas tu guardastes até agora o melhor vinho. Esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro que Jesus fez. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Depois disso, ele desceu para Cafarnaum com a sua mãe, seus irmãos e seus discípulos, e ficaram ali poucos dias. Amém? Vamos tratar agora sobre o primeiro sinal de Jesus, ou o primeiro milagre de Jesus. João, evangelista, vai tratar sobre esse milagre chamado de sinal, porque João, ele trata de uma forma mais concreta, como se cada sinal fosse uma afirmação do evangelho de Jesus, do ministério de Jesus. Ele não tratava aquilo como só coisas sobrenaturais. Sinais, eles servem para nos mostrar e nos ensinar coisas maiores do que o próprio sinal ou o próprio milagre propriamente dito. Ou seja, um sinal, ele serve para mostrar algo maior do que aquilo que realmente está acontecendo. Seja uma cura, uma transformação, ele tem um significado maior. Esse é o porquê que ele chama de sinal. Quando fala que no terceiro dia, é no terceiro dia depois que Jesus chama Felipe e Natanael, né? Acontece um casamento em Caná da Galileia, que é a cidade de Natanael. Estava ali com Jesus os 5 discípulos, né, naquele momento: André, Simão, Pedro, Filipe e João. Ainda não estavam os 12, né? Estava ali no comecinho. Então, aqui vamos colocar assim, o pré, né? O que começa a ficar interessante quando o vinho se acaba, e essa é uma passagem muito conhecida, e é uma passagem que a gente pode passar muito tempo nela, mas eu vou tentar abordar alguns temas pouco menos conhecidos. Quando o vinho acaba, e essa parte, quando Jesus, muitas das pessoas leem e ficam até meio sem entender, né? Quando Jesus fala: mulher, o que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Jesus ali naquele momento, ele não estava de forma nenhuma faltando com respeito com a sua mãe. Mas o tom dele era um tom duro. É ou não é? É um tom duro. Mulher, o que tenho eu contigo? Talvez não seja nessa entonação. Talvez ele fale um pouco mais manso, né? Para a gente imaginar um pouco mais leve. Mas é uma resposta dura para se falar para sua mãe que meio que lhe pede ajuda. É ou não é? Tem mãe que, se o filho responder isso aí, rapaz,
Mas Jesus ali, ele dá uma resposta, não é uma resposta com falta de respeito, mas é uma resposta dura. Esse comentário de Jesus serve muito bem para Jesus ele fazer uma separação entre sua mãe e eu sendo filho, né? Mas agora é a hora de eu ser Jesus e tratar assuntos do meu pai. Isso serve para meio que traçar uma linha e falar: olha, mulher, agora não é chegada a minha hora. Agora não é momento de eu ser o seu filho. Agora é momento de eu ser o filho de Deus. E Maria, como nós entendemos na aula passada, ela já entendia que Jesus não era um filho como hoje nós podemos ter filho para cuidar da velhice, para zelar do pai, para ajudar na casa. Ou até naquela época tinha muito disso, né? A gente vê aqui que José não é citado, pai de Jesus, então provavelmente ele já tinha falecido. Jesus já estava com seus irmãos. Então, um fato interessante a gente pode conjecturar, o fato de Jesus ter irmãos, é para os irmãos fazerem o papel de filho. Porque Jesus não poderia cumprir esse papel. Enquanto cumpriu o papel de filho de Deus, fazer o papel de filho de Maria. Então, ele tinha irmãos que iriam fazer esse papel. Então, quando Jesus ele faz isso, ele faz uma divisão, fala: mulher, né? Ou, né? Não é chegada a minha hora. E Maria entende. O melhor disso tudo é que Maria ali entende que ali não era algo rude da parte de Jesus, mas ela já entendia que Jesus ali alguma coisa ele iria fazer. Quando isso acontece, né, a gente pode fazer algumas separações. A glória de Jesus naquele casamento. A gente muitas das vezes indaga e para um pouco para pensar o fato de Jesus estar no casamento. E a gente pode enumerar ou imaginar, mas a Bíblia não dá razão ou motivo para estar naquele casamento. Nós podemos criar motivos, mas a Bíblia propriamente não nos dá. Mas a gente entende que na agenda de Jesus havia espaço para estar no casamento. E aí eu quero trazer uma abordagem diferente dessa palavra, que a gente já está acostumado a ouvir e ser pregada muito. O que você quer dizer que na agenda de Jesus havia espaço para estar nesse casamento? Quer dizer que na agenda de Jesus, no seu ministério curto, havia espaço para celebrar a alegria, a união, a alegria não só espiritual, mas também da vida. Da vida. E é muito significativo que Jesus ele tenha aceitado o convite para um casamento. Ele não vê uma coisa que vem se instalando e que vem se apossando do evangelho, é que quando a pessoa vira crente, ela vira uma pessoa triste. Que o evangelho de Deus, que nós estamos aqui reunidos, nós perdemos a alegria, o prazer da vida, as alegrias aqui da terra. E quando eu falo isso, não é coisa mundana, mas são alegrias sãs. O casamento, ele foi instituído por quem? Por Deus. Foi a primeira coisa que foi instituída por Deus, foi o casamento, irmão. Quando Deus criou os céus e a terra e criou Adão, ele deu para Adão o quê? Uma mulher. E instituiu ali o casamento. O casamento é uma coisa boa. Só que hoje vem se colocando um peso, uma amargura. O crente não pode ser feliz, o crente não pode fazer nada. O crente não pode se divertir, o crente não pode. E tudo isso, irmão, nós sabemos que é com poderância, com coisas sãs. Eu não estou falando aqui de bebedeira, de sair curtindo as coisas más desse mundo. Eu estou falando daquilo que Deus nos deu
e da alegria de estar reunido entre nossos familiares, entre nossos amigos, entre a convivência. Deus não chamou a gente para ser carrancudo, cara fechada, homem e mulher de pouca palavra, e quando fala a palavra é afiada. Não, Deus não chamou a gente para isso não. Jesus estava numa festa de casamento, no começo do seu ministério, e a festa de casamento não era de um dia não, ela se prolongava durante uma semana. E Jesus era o convidado. O crente, irmãos, ele não pode achar que Deus rouba dele a sua vida e a sua felicidade. Deus não roubou de você nem a sua vida, nem a sua felicidade. Talvez nós estivéssemos com a nossa mente tão mal montada com este mundo, que vida e felicidade para nós eram coisas mundanas, Jus. Talvez fosse. Então, uma pessoa que a vida dela e a felicidade dela era dançar, curtir, beber, zoar, fumar, quando ela vem para a igreja, ela acha que ela perdeu a vida e que ela perdeu a alegria. Porque ela não sabe o que é a verdadeira alegria. Ela não sabe o que é verdadeiramente viver. Muitas das vezes já cresceu num ambiente familiar que os avós e os pais ensinaram que isso é vida e que isso é viver. A televisão nos ensina que viver, e talvez já tenha passado no seu TikTok, no seu celular, mulheres e homens reunidos, dizendo que viver é ter mais de um homem, mais de uma mulher, que curtir, que aproveitar a vida antes de casar, ter vários parceiros, antes de se ajuntar, é ter várias mulheres, vários homens, é curtir, é zoar. Para o mundo, isso é vida, isso é alegria. Mas para o crente, isso é perdição. E para aquele que não é limpo verdadeiramente, em seu coração, ainda busca esse tipo de alegria e esse tipo de vida. E aí vive triste. Um crente que vive triste ainda está arraigado. E eu gosto de usar essa palavra arraigado porque traz uma sensação de estar preso ainda, né? Não consegue se mexer para frente. Ainda está arraigado nos sabores do mundo. Sendo que a verdadeira alegria e a verdadeira vida se encontram em Jesus. Não à toa ele vai dizer: eu sou a vida. Ele é a verdadeira alegria. Ele é o pão da vida que mata a nossa sede, que mata a nossa ansiedade e a nossa ânsia por buscar essas coisas que na realidade nos matam. A vida que muitas das vezes nós vivíamos ou vivemos, a realidade é dura, mas ela nos mata. Quando um crente ele não entende isso, e ele acha que a vida feliz é essa, a que o mundo propaga, aí você vai identificar o crente rancoroso, o crente cara fechada, o crente que ele recebeu a maior dádiva da face da terra, mas ele é infeliz. Sabe por quê? Porque ele tem medo de sair um pouquinho do caminho. E nós todos devemos ter. Mas o sair um pouquinho dele para viver, para ser feliz, é viver em pecado. Os irmãos estão conseguindo entender isso? O viver para ele é viver em pecado. Então eu não posso viver, irmão Sérgio, porque se eu for viver, a única vida que eu conheço é a vida de pecado. A única alegria que eu conheço é a alegria da bebida, é a alegria da prostituição, é a alegria mundana. Essa é a única alegria que eu conheço. Agora imagina uma pessoa que se converte com 30 anos e aí ela está com 50 anos vivendo dessa forma, sem viver e sem saborear a alegria de Cristo. Imagina quando você vai encontrar esse crente de 50 anos de idade e 20 anos de crente, que tipo de crente que ele vai ser? Um crente alegre? Um crente feliz? Não, você não vai encontrar um crente feliz nem alegre.
não vou dizer nem que ele vai para o céu, nem que ele vai para o inferno. Oxalá que Deus ainda o leve para o céu, apesar de. Mas nós devemos largar esse tipo de pensamento, irmão. Viva com Deus, viva alegre, viva feliz, porque aquilo que Deus tem para mim e para você é alegria em abundância, irmão. Não é alegria momentânea, nem mirrada, nem de pouquinho, nem que está guardada num frasco, nem num comprimido. Mas a alegria que Deus tem para mim e para você é a alegria de eternidade, é a alegria por toda a vida. Aquilo que Deus tem para mim e para você, Deus não mandou eu e você aqui nessa terra para vivermos amargurados, não. Não. De cara fechada, Tem crente que acha que o crente ele tem que ser de poucas palavras. Quem aí não conhece um crente que também, não estou dizendo que é pessoal da pessoa, mas tem crente que ele fala pouco, porque o crente tem que falar pouco. O que sai da boca do crente tem que ser uma flecha. Ele não sabe conversar, ele não é uma... Isso eu estou falando de coisa de Deus, não estou falando de coisa do mundo, não. Estou falando de coisa de Deus. Ele não sabe conversar. Aí se veste de um terno religioso, e aí você não consegue conversar com um crente. Ele é crente, irmão Sérgio, mas você não consegue conversar com outro crente. Por quê, Mabrão? Porque ele precisa mostrar que ele é santo. Porque se ele conversar do jornal, é loucura isso aqui que eu estou falando, né? Muitas das vezes há pregações que são contrárias ao que eu estou dizendo aqui. Porque se ele não consegue falar do clima, ele não consegue falar de um acidente, ele não consegue falar da enchente, ele não consegue conversar com você, não. Ele precisa mostrar para ti que ele é crente. E isso, meu irmão, não é ser crente, não. Loucura, né? Loucura, né? Fala, diga isso, não é loucura. O Abraão está dizendo que quem aqui consegue ser o crente que prega 24 horas por dia? Se eu quiser, faça um desafio. Talvez eu consiga algumas horas do dia. A Josi vai falar comigo e fala, mãe Josi, mas tu leu lá Salmo 91, e não sei o que. Mas você está vendo? Mas lá em Apocalipse fala que o mundo vai se acabar e a terra vai se encher d'água. É verdade. Não, mas tá só. Também fala que o sol será quente, as pessoas vão morrer de fome. E é 24 horas, porque precisa mostrar. Mas sabe o que é ser um crente de verdade, irmão? Sabe o que é ser um crente de verdade? É pregar a palavra. O que nós acabamos de entender? Pregar a palavra a todo instante, a todo momento. Isso não quer dizer que eu só vou falar disso. Mas quando eu falar, vai ser ligado com o céu, e vai ser na hora oportuna, no momento oportuno, e a palavra de Deus vai fazer raiz no coração da pessoa que eu estou falando. E aí aquela pessoa vai falar, meu Deus, eu vivi, vamos colocar assim, né? Extrapolar uma vida. Aquela pessoa, quando pregou para mim, ela também pregou na hora certa, no momento certo. Aí a pessoa prega uma vida inteira, querendo propagar um moralismo, que o coração da pessoa vai só se fechando. Se fecha. Quando você vai pregar a palavra de Deus, ela não está nem mais aí para você. As pessoas não querem estar perto. E não quer dizer que não quer estar perto, porque a palavra que eu falo é dura. Não quer estar perto mesmo, porque é crente chato. Mas só vai para o céu crente chato. Mas você quer trazer o povo para Deus como? Como? Irmão. Quando a palavra de Deus é pregada, e quando Deus mandar a palavra dura para você, fale a palavra dura, irmão. E os irmãos sabem que eu não me retenho de falar nada duro aqui, não é verdade? Os irmãos sabem disso, né? Quando a palavra de Deus for dura, irmão, pregue a palavra dura, pregue a palavra de conserto, pregue a palavra como ela tem que ser. Tem que ser. Mas o meu Deus não é só chicote. O meu Deus não é só surra, não, irmão. E tem muita gente por aí precisando da minha e da sua palavra para sarar as feridas. Porque Deus tem um bálsamo de Gileade. E Ele usa eu e você como ferramentas desse bálsamo. Para passar nas feridas dos doentes, daqueles que foram
muitas das vezes abandonado daquele que se desviaram. E aí a pessoa fala assim, mas eu fui salvo, irmão Abraão, com palavra dura, e hoje eu estou aqui, firme como uma pedra. E aí a gente volta no estudo. Todo crente é salvo da mesma maneira? Não. Não. Teve gente que Deus falou uma palavra de amor. Minha mãe fala que minha tia foi salva ouvindo a palavra de Noé, que viu que os bichinhos entravam na arca, e ela falou, eu não quero ficar fora da arca. No momento oportuno, na hora certa, Deus usa eu e você para salvar as pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Ficou alguma dúvida sobre isso? Você vê que é uma linha tênue, né, irmão? Amém? Glória a Deus. Para a gente finalizar essa parte do casamento, é interessante a gente destacar alguns pontos. Primeiro, Jesus, ele era talvez um dos principais. Jesus, ele era uma pessoa benquista. Se Jesus fosse essa pessoa amargurado, que a gente pegou essa como exemplo, ele não seria convidado para a festa, não. Tanto que a mãe de Jesus estava lá, os irmãos estavam lá, Jesus estava lá, André estava lá, porque muito provavelmente era da cidade, mas tinha discípulos de Jesus também foram convidados para o casamento. Jesus era alguém que o noivo e a noiva queria que estivesse na festa. A gente tem que ter sabedoria de Deus para as pessoas quererem a gente por perto. Satanás não quer a gente por perto, não. Quando a pessoa está dominada pelo Satanás, que está entregue a sua vida para o Satanás, irmão Sérgio, ela não quer a gente perto. Mas quando a pessoa busca pelo Messias e quer ouvir a palavra de Deus, ela quer a gente perto, sim. Porque a gente tem palavras do céu para dar para as pessoas. Quando as pessoas querem a gente por perto, é que elas querem ouvir aquilo que a gente tem para falar. Mas a gente está falando o quê, Mandinha? Coisas do céu ou coisas da terra? Piadas profanas, coisas mundanas, brincadeiras ilícitas. Nós vamos para o casamento porque nós somos benquistos, ora, um homem e uma mulher de Deus, ou porque, esse aí vai fazer todo mundo dar risada lá, irmão Sérgio, nossa, irmão Sérgio, quando começa a fazer as brincadeiras dele, por que nós estamos indo para a festa de casamento? Jesus, ele era benquisto, e ele foi chamado para aquela festa. Em primeiro lugar, Jesus deve ser convidado para estar na nossa casa. Segundo, Jesus, ele pode estar presente, mas pode faltar a alegria. Como, irmão Abraão? No contexto, o vinho representava alegria. Todo mundo sabe disso, amém? Representava alegria, representava provisão. A hospedagem boa do noivo e da noiva era comentado na cidade. E se eles fossem mal hospedeiros, também se espalhava esse fato. É comum o crente achar que está numa bolha. Mas nós não estamos numa bolha que nada acontece, que nada vai nos tocar, que não vai chegar a luta na nossa casa, que não vai chegar a luta no casamento, que muitas das vezes a alegria vai também se acabar, mas nós sabemos que tem um Deus que deixou o seu Filho para reabastecer a nossa alegria e para encher a nossa casa de alegria novamente. Olha, ficando sem voz. Terceiro lugar, a gente precisa diagnosticar o nosso problema. E aí você coloca aí no seu casamento com urgência, na nossa casa com urgência. Maria, ela não espalhou para ninguém. Não espalhou para ninguém que o vinho tinha acabado. Ela, rapidamente, quando percebe que há um problema que vai atingir aquela família, ela vai na solução mais rápida e mais eficaz. E aí, quarto lugar, nós devemos levar os nossos problemas com rapidez para a pessoa certa. Antes de contarmos a nossa crise para o nosso amigo, para a sua amiga, para a sua família,
Nós, antes de contar a crise do seu casamento, da sua casa, nós devemos levar o assunto aos pés de Jesus. Com rapidez, com antecedência, antes que aquilo se espalhe, antes que a conversa se alastre. Nossos dramas familiares, irmão, não devem se tornar motivo de murmuração, mas sim de intercessão, irmão. Vamos levantar um clamor ao invés de reclamar. Vamos levantar uma oração ao invés de murmurar, irmão. Com rapidez, antecipar o problema. Olha, antes que a bomba exploda, nós já estamos de joelhos orando pela nossa casa. Irmãos, ore pela minha casa. Você manda lá no grupo, irmão, olha, eu estou vendo um temporal se aproximando. Ore pela minha vida. Antes que aconteça alguma coisa, eu já estou de joelho dobrado. Eu já estou ao pé de Jesus. Jesus, eu já estou vendo a alegria se esgotando, a paciência se acabando, o vinho se secando. Jesus, eu já estou, antes de acabar, já estou nos seus pés. Com antecedência, com rapidez. Em quinto lugar, nós devemos aguardar o tempo certo de Jesus. Não é no nosso tempo, não é no seu tempo. Não quer dizer que eu estou orando antes, que Deus vai fazer antes. Não quer dizer que eu estou orando mais, que Deus vai fazer na hora que eu quero. Não quer dizer que eu juntei a igreja inteira e Deus vai fazer agora. Não. Nós devemos orar e colocar na mão de Deus, irmãos, porque Deus tem o melhor para nós e Ele não nos deixa faltar a alegria em nossas vidas, mesmo que a luta seja grande, mas a alegria de Deus é sem medida. Em sexto lugar, devemos obedecer prontamente às ordens de Jesus. Maria era mãe de Jesus, só que Jesus ele fez o quê? Uma separação. Mulher, não é chegada a minha hora. Naquele momento, Maria não está mais no lugar de mãe de Jesus. Ela está no lugar de quê? De serva. Maria, não é chegada a minha hora. Quando ela ouve isso, ela fala o quê para os outros? Faça tudo o que ele mandar. Loucura, pegar as talhas que era feita para purificação, talha de pedra, irmão, que o povo ia lá, lavava as mãos, lavava os pés, com aquela água. A água daquela época não era purificada igual nós tomamos hoje. Ele pega aquelas talhas e faz a transformação. Mas é importante que nós recebemos tudo aquilo que vem de Deus com urgência, irmão. Deus não fala uma coisa para amanhã, para daqui um ano, para daqui 2 anos, não. Quando Deus nos dá uma ordem, é com antecedência. É igual quando minha mãe falava comigo, Abraão, eu quero isso, e eu quero já. Não é amanhã. Aquilo que eu tenho para pedir com você, que eu não tenho antecedência, ela passa o dia inteiro me pedindo, e eu vou postergando. Mas quando ela quer uma coisa, ela fala, Abraão, eu quero isso, e eu quero já. Ela fala bem assim, já! Né, Goga? Com Deus é assim, irmão. Deus não fala. Aí você fala, eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Não, é na hora. Vou acelerar aqui, para a gente terminar, sem passar muito tempo. E aí não tem mais ponto não. Precisamos entender que o melhor com Jesus é sempre o próximo, irmão. Com Jesus, o melhor é sempre o próximo. Não é o pior. Aquilo que vem adiante, a próxima página, com Deus, é sempre o melhor. Coloque isso no seu coração, irmão. Irmão Abraão, mas essa página aqui, ela está muito difícil. Mas a próxima é melhor. Mas com Deus, irmãzinha, a próxima página é o melhor. O próximo dia com Jesus é melhor. O próximo ano com Jesus é melhor. A próxima hora com Jesus, irmão Sérgio, ela é melhor. Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Mas faltou o vinho, mas o milagre de Jesus vai ser melhor. Mas o que Jesus vai fazer é melhor do que o vinho de antes. A glória da segunda casa, irmão, é melhor do que a da primeira. A glória da terceira casa é melhor do que a da segunda. Deus, ele tem sempre o melhor para mim e para você. Ele nunca abaixa a régua, ele nunca diminui. A bênção de Deus, melhor é sempre a próxima. E aí, para terminar, a gente entende que esse é o primeiro milagre de Jesus. O povo católico não entende assim. Nós entendemos. Por quê? Tem alguns motivos. Para terminar aqui, deu 9h30 agora.
o casamento ele foi a primeira instituição divina. Deus instituiu o casamento ainda no Éden. Então, Jesus, coincidentemente, que para crente não tem coincidência, é tudo escrito pelas mãos de Deus, né, conjecturando, não há coincidência. Então, Cristo realiza o seu primeiro milagre aonde? Numa festa de casamento. Cristo, ele tinha se manifestado, a gente sabe, na aula passada, discretamente, no jejum, né, no monte da tentação. E agora, ele se manifesta publicamente. Publicamente. Oferecendo provisão. Então, Jesus ele não é só aquele que fala, faz um jejum aí, mandinha de 12 horas, não. Ele não é o Deus da fome, ele não é o Deus da seca, da falta de água, não. Ele é o Deus também da provisão. Jesus, ele não transformou, quem lembra da aula passada? Ele não transformou as pedras em pães para atender quem? Quem pediu para ele fazer? Satanás. Ele não transformou a pedra em pão para atender Satanás, mas ele transformou a água em vinho. Mas foi para quê? Para mostrar e manifestar a sua glória. Ele não, por isso, irmão, que não adianta eu e você pôr Deus na parede, porque ele não se submete, ele faz na hora que ele quer. Satanás botou Jesus na parede, falando, transforma essa pedra em pão. Logo em seguida, Jesus nega, né? Mas logo em seguida ele faz o quê? Transforma a água em vinho. Mas não foi Satanás que mandou, ele não abaixa a cabeça para ninguém não, irmão. Ele faz na hora que ele quer, no momento que ele quer e na hora que Deus mandar. E é bom para a gente, irmão, não é mal não. O primeiro milagre de Jesus foi uma transformação. E o primeiro milagre feito foi também uma transformação. Lá no Êxodo, quando Arão está lá com o faraó e ele joga o cajado, e o cajado vira o quê? Uma cobra. Transformação. E quinta e última coisa, na primeira vez que a gente ouve falar de João Batista, a gente é informado a respeito da sua dieta restrita, né? Ele comia gafanhoto, mel silvestre, né, irmã Maria? Mas na primeira vez que a gente ouve Jesus no seu ministério público, é ele numa festa de casamento, comendo e bebendo. E aí a gente coloca em paralelo. Irmãos, saia daqui sabendo que Deus, ele é um Deus de alegria para o meu e para o seu coração. Amém? Essa é a oportunidade.